Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um trecho das Sagradas Escrituras para que venha falar ao meu e ao teu coração aquilo que Deus ele tem reservado para nós nessa noite. Um trecho da sua palavra no livro de Gênesis, no capítulo 27, no versículo 18, que diz assim: E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Esse trecho da palavra de Deus fala de Isaac, quando ele já estava prestes a morrer, ou próximo à sua morte, e ele chama o seu filho Esaú e fala: Filho, prepara um guisado, vai à caça e prepara um guisado saboroso, para que eu coma e a minha alma te abençoe. Era um costume da época, era a tradição ali nos países do Oriente Médio. E Esaú, seu filho primogênito, ele sai à caça, e Rebeca, esposa de Isaac, ela ouve quando ele fala ao seu filho, e ela chama Jacó. Jacó é um personagem intrigante, porque, como nós já falamos aqui, o hebraico ele tem várias definições para uma mesma palavra. E Jacó, ou Iacove, Josineide, Deus te abençoe, minha irmã, que bom você estar por aqui. Jacó, ou Iacove, significa suplantador, enganador, mas também significa aquele que segura, aquele determinado, aquele que está preso. E a retórica da história e da vida de Jacó foi essa: o suplantador, o enganador, aquele que quer tomar a bênção do outro. Mas na realidade também significa o determinado, aquele que vem agarrado, aquele que luta, aquele que persevera. Ele nasce com esse histórico, com essa fama de enganador, com essa fama de suplantador. E o que ocorre? Ele é varão que é criado nas tendas, e o seu irmão que nasceu primeiro e ele é agarrado no seu calcanhar, Esaú, peludo, Edom, vermelho, e eles são criados ali na Palestina, um amparado pela mãe e outro amparado pelo pai. Esaú amparado pelo pai e Jacó amparado pela mãe. Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacove. E ele foi varão de tenda, um varão que estava nas tendas, um varão criado ali com a sua mãe. E próximo à sua morte, o seu pai lhe chama: Esaú, traz uma caça para mim, para que eu coma e abençoe a tua alma. Edna Borges, Deus abençoe você e sua família, minha amada, em nome de Jesus. E Esaú sai. No momento que Esaú sai, Rebeca chama a Jacó, lá em Gênesis capítulo 27, versículo 8, e diz assim: Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora no rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levás-lo-á a teu pai para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Ou seja, Rebeca queria fabricar uma bênção para o seu filho Jacó, enquanto Esaú estava no deserto, caçando, procurando aquela comida saborosa para que o seu pai se alimentasse e o abençoasse. Mas vamos lá, irmãos. Esse homem, Tiago da Silva, Deus abençoe, meu amado. Esse homem, ele traz as roupas do seu irmão Esaú, ele se veste do seu irmão Esaú, ele bota pelos na sua mão e na sua nuca para se disfarçar de Esaú. Por quê? Esaú era peludo, por isso seu nome era Esaú, peludo, Edom, vermelho, e ele se fantasia do seu irmão para tomar a bênção do seu irmão. Isso
arremete para nós falta de identidade. Isso arremete para nós uma pessoa que quer ser a outra. E é isso o que ocorre hoje em dia dentro das igrejas evangélicas, na sociedade. É alguém sempre querendo mostrar ou ser aquilo que não é. Aquilo que não é. E nós temos que ser nós mesmos. Quem nós somos, imperfeitos, falhos, com defeitos, mas você tem que ser você. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, dentro do seu casamento, você tem que ser o marido que você é, procurando sempre melhorar. Dentro da tua comunidade, você tem que ser quem você é. Apresente-se como você é, porque se você se apresenta como você não é, você está usando uma máscara, e máscara é hipocrisia. Então é um momento que nós temos que ser realmente quem nós somos. E esse homem aqui, ele se disfarça de uma pessoa que ele não é, para tomar a bênção daquela pessoa. Hoje nós encontramos no meio evangélicos pessoas imitando cantores e pregadores, querendo ter aquilo que não é dele, o ministério que não é dele, a música que não é dele, a mensagem copiada do YouTube. Então você tem que ter a tua identidade, você tem que ser você mesmo e não outra pessoa. E se você só tem feijão com arroz, dá feijão com arroz, meu filho. Não adianta querer mandar uma carne saborosa se ela não é tua, se não foi você que preparou. E esse homem aqui, Jacó, ele tenta tomar aquilo que estava prometido para ele mesmo. Porque quando sua mãe estava grávida, ela consultou a Deus, e Deus falou para ela: 2 nações há no teu ventre, a maior servirá a menor. Edicinda, que Deus abençoe sua vida, minha irmã, profundamente, aí de Minas Gerais. Quando sua mãe procura a Deus, Deus fala com ela: 2 nações há no teu ventre, a maior servirá a menor. Já estava profetizado. Não precisa derrubar, não precisa rachar a igreja, não precisa derrubar pastor, não precisa fazer fofoca, não precisa trazer contenda. Se é teu, Deus vai te dar. Acabou e pronto. Acabou, basta tão somente ser fiel. Mas o que eu vejo nesse homem aqui, ele, na realidade, não queria roubar a bênção do seu irmão. Ele queria a atenção do pai, ele queria o amor do pai. E por isso ele se disfarça de alguém que ele não era. Imagina na mente de Jacó. Ele passou a vida inteira sendo chamado de suplantador, enganador, e de repentemente ele se veste de uma pessoa que ele não é. Ele chega para o pai e fala assim: e veio a ele a seu pai e disse: meu pai, eis-me aqui. E Jacó disse: quem tu és? Imagina na mente, no psicológico, Kátia Ornelas, minha amada, Deus abençoe, no psicológico de Jacó, ele se disfarçando de quem ele não era, e o pai pergunta: quem é você? E ele fala: teu filho Esaú. Imagina como ficou a mente dele, porque ele se disfarçando de quem ele não era, e o seu pai duvida de quem ele é, e ele diz que é quem ele não é. Só que a Bíblia Sagrada, ela fala que aquilo que o homem planta, o homem colhe. Jacó, ele foge porque o seu irmão queria matá-lo, porque ele tomou aquilo que era dele mesmo, não era de Esaú. A bênção era dele. Se ele esperasse o tempo de Deus, certamente a bênção viria para as mãos deles. Não precisa ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus, ele está lidando com o homem há cerca de 6.000 anos. Deus te conhece, me conhece, ele não precisa de ajuda. E ele foge da presença do seu irmão, ele vai para Harã. Quando ele chega em Harã, ele encontra o irmão da sua mãe, Labão, aonde ele trabalha ali 2 décadas. Ele é enganado, ele trabalha 7 anos por uma mulher, o seu tio lhe dá outra, ele trabalha por uma mulher, o seu tio lhe dá outra, ele trabalha por uma das filhas e o seu tio lhe dá outra. Na hora da noite de núpcia, ele vê que foi enganado, trabalha mais 7 anos. E o que ocorre quando ele foge dali, quando ele já está bem maduro, quando ele sai da tutela de Labão, com a sua esposa, seus filhos e suas concubinas, ele atravessa um deserto, ele atravessa um ribeiro, e a Bíblia Sagrada relata que ele ficou só. Ele ficou só.
E ele luta com um homem que ele achava que era um salteador. E ele luta, espada daqui, espada dali. Ele percebe que aquele ser que ele estava lutando não era um ser natural. Ele dá uma chave no camarada, ele trava o cara, segura, e o camarada fala para ele: Paulo Roberto, Deus abençoe, meu irmão. O camarada fala para ele fala para aquele ser: me larga, me abençoa, me abençoa. O anjo, aquele ser espiritual, fala para ele: quem és tu? Ele diz: eu não te deixarei. O anjo fala: me deixa. Ele: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Ele conheceu que aquela pessoa que ele estava lutando era algo sobrenatural. E o que ocorre? A paz do Senhor, meu irmão pastor, Deus abençoe. Paulo Roberto, Deus abençoe. E ele fala para ele: me solta. Ele disse: eu não te soltarei enquanto não te abençoares. Olha a pergunta, meu irmão. O anjo fala para ele: quem és tu? Ele fala: eu sou Jacó. Quando ele fala eu sou Jacó, aleluia, sinto a presença de Deus. Quando ele fala eu sou Jacó, ele está dizendo: eu sou o que sou, eu sou esse ser humano aí, mas eu preciso de mudança. Ali ele não botou máscara, ali ele não botou capa, ali ele mostrou realmente quem ele era. Eu sou Jacó. Luciano de Souza, Deus abençoe, meu irmão, a paz do Senhor. Eu sou Jacó. Quando ele assume, eu sei, Babu da Transirã, meu amigo, um abraço, Deus abençoe sua família. Quando ele diz eu sou Jacó, o anjo diz: não serás mais Jacó, mas Israel. Tu não serás mais suplantador, tu não serás mais enganador. Chega de dupla personalidade, chega de querer ser quem você não é. Você é Jacó, mas a partir de hoje você será Israel, príncipe de Deus. Ele sai dali manquejando, porque aquele ser que era uma teofania de Jesus Cristo, teofania, teos, fania, fania vem de fauna e teos vem de Deus, é uma palavra grega, era a materialização do próprio Jesus Cristo antes dele encarnar, antes dele nascer do ventre de Maria. E o que ocorre? Ele fere a Jacó na coxa. Jacó lutou, provavelmente estava rasgado, sujo da poeira do deserto, cansado, ferido, mancando. Isso me traz à minha mente que luta não mata crente, luta ela te prepara para o que vem lá na frente. Ele manda avisar o irmão que ele tinha dado uma volta. O irmão vem com 400 homens ao encontro dele para matá-lo, porque Esaú não vem com 400 homens para abraçá-lo e beijá-lo, ele vem para matá-lo. Jacó divide a sua família e vem se prostrando em terra 7 vezes. Quando Esaú o vê, Deus trabalha no coração de Esaú. Eles correm, se abraçam, se perdoam. Eu sinto a presença de Deus nesse momento. Aleluia. E eles choram e há um concerto. Há um concerto. Ali não era mais o enganador, ali era Israel. E é isso que Deus quer de mim, quer de você. Esse momento de Covid-19, esse momento de estar junto, é momento de estreitar os laços, é momento de orar um pelo outro. E um conselho, uma palavra que eu deixo para os pastores: antes de vocês orarem, Pai nosso que estás no céu, pense primeiro o pão de cada dia daqueles que estão precisando. Se você pode, antes do Pai Nosso, venha o pão nosso. O pão nosso é para ser dividido. O pão nosso, tem gente precisando de ajuda, tem gente entrando no Face pedindo cesta básica. Meus irmãos, em nome de Jesus, quem pode ajuda. Isso é evangelho. Os discípulos, eu torno a falar: mestre, o povo está com fome. O povo está com fome. Jesus disse: dai-lhe voz de comer. Então é uma função nossa, igreja do Senhor. Que Deus abençoe essa sua vida, a nossa vida, a sua vida. Nós não somos mais Jacó, nós somos Israel de Deus. Nós somos representante de Cristo na terra. Nós somos igreja santa, igreja pura. Nós somos um povo separado, chamado para ajudar, chamado para auxiliar. Não é só venha a nós o teu reino, não. É o pão nosso, é partir.
servir, é socorrer, é orar, é abençoar aquele que precisa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o nosso presidente, Deus converta os políticos, Deus tire a corrupção do meio do povo brasileiro, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Amém?